I Have No Mouse in a Screen, a distopia perfeita, de Ip. Estou ansiosíssima para ver esse. E tinha outro, mas talvez não fique pra hoje. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar pra vocês que eu tô gripada, minha voz tá bem esquisita, mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Vamos lá. Imaginem que aqui no canal eu tenho uma gaveta de temas, e que entre esses temas, existem temas que eu nunca vou falar. Monument Mythos, Gemini Home, One Piece EU Virus e I Have No Mouth and I Must Scream. I Have No Mouth and I Must Scream é um livro de 1967. Por que não, Gemini? Amo esse jogo. Estou com altas expectativas. Escrito por Harlan Ellison. E esse livro se tornou um clássico quase que instantaneamente. Isso porque esse livro nos mostra um mundo onde uma distopia se instaurou, resultando no apocalipse. E por que esse livro é tão importante? Eu tenho a visão que ele se tornou algo tão importante, muito provavelmente por conta do questionamento que o seu autor se fez. As pessoas sempre escrevem e retratam um apocalipse no futuro sendo um apocalipse de robôs que tomaram consciência. Mas se acontecesse um apocalipse não de robôs, mas sim de computadores? É nessa ideia que I Have No Mouth and I Must Scream se agarra. Eu não tenho boca e preciso gritar, como eu já citei, é um livro, mas posteriormente se tornou um jogo, e foi a partir desse jogo que essa obra ficou conhecida na nossa geração, digamos assim. Nesse vídeo eu vou focar somente no livro, mas o jogo vai ser utilizado para ilustrar o que eu tô falando, até porque o livro não tem gravura nenhuma. Então, meus amigos, o livro não tinha que ser vamos a... Humanos, vocês querem paz? Pois terão, mas ela tem um preço, que vão pagar querendo ou não. Então por que falou? O Mobol voltou pra jogo. Compre R$50 Por que em grita Lombo, sem boca? ganha uma bola autografada. E concurso. Povinho, muito obrigado por abraçarem a meta de 1 milhão de inscritos comigo. A gente tá cada dia mais perto e eu quero agradecer muito a quem tá se inscrevendo, tem muita gente nova chegando. E como sempre, a minha recomendação da loja do canal. Lá tem várias estampas maneiras e agora em setembro vai ter uma paradinha legal. Eu não posso falar muito sobre ainda, mas fica atento que vai ser maneiro. Bom, é isso, bom vídeo. Imagine tentar viver em um mundo que te quer morto. Imagine dividir o chão com completos desconhecidos, num solo carregado de doenças, fome, inveja, ódio e morte. Talvez você deseje ir para o inferno, mas você já tá lá. Isso me soa como casa, como vida real. Antes de qualquer coisa, eu preciso te perguntar, tu sabe o que é uma utopia? Utopia se trata de um mundo onde tudo deu certo. Um futuro distante onde as guerras e as doenças são uma ideia que ficou no passado. Tudo é perfeito, todas as pessoas são ricas e não existe literalmente nada do que se preocupar. Isso é uma utopia. I Have No Mouth and I Must Scream acontece no completo oposto dessa situação. Essa história nos apresenta uma distopia. Nessa distopia, todos os humanos foram aniquilados por um computador que condenou 5 humanos específicos a um sofrimento eterno. E o nome desse robô é AM. Mas por que a AM foi criado? No universo de I Have No Mouth and I Must Scream, tudo começou na Guerra Fria. Na vida real, a Guerra Fria começou logo após ao final da Segunda Grande Guerra. No caso, a Guerra Fria se trata de uma guerra geopolítica entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Como vocês devem saber, esse conflito terminou dando fim à União Soviética e início à Rússia. Em I Have No Mouth and I Must Scream, essa é a guerra nunca soviética e início à Rússia. Na realidade, a União Soviética era composta por 15 repúblicas diferentes, como Ucrânia, Estônia, Geórgia e a própria Rússia. Para evitar qualquer confusão, a Rússia não surgiu após o fim da União Soviética em 1991, apenas conquistou sua independência, assim como outras repúblicas. Em I Have No Mouth and I Must Scream, essa guerra nunca acabou. Na vida real, a Guerra Fria quase deu início a uma terceira guerra mundial. E nessa história que a gente tá vendo, isso aconteceu. A terceira guerra mundial existe. E não só... Essa terceira guerra mundial vai ficar no quase por muito tempo, né? Ou até o fim do mundo mesmo, aparentemente. Привет. Existe como parece que nunca vai acabar. Durante o período de guerra, as nações em conflito sempre desconfiam uma da outra. Ninguém é confiável. E a iniciativa de construir o computador AM veio de 3 nações diferentes: China, Rússia e Estados Unidos. E isso é pra vocês terem uma ideia de como a coisa tava feia. Nenhuma nação confia na outra, mas a guerra tava tão inacabável que essas 3 nações se juntaram pra criar uma máquina que pararia a guerra. O negócio tava muito feio. A partir daqui, o conto não deixa muito explícito como a AM conseguiu dominar a raça humana. O que é dito é
dito que a Amy foi programado para parar a guerra, mas essa missão de paz que foi plantada na cabeça da Amy logo se tornou ódio pela raça humana. Primeiro de tudo Também porque... com certeza o Kaba tava fazendo de tudo pra arrumar isso e os caras estavam só indo lá linchando ele. Eu também ia ficar pé da vida, queria acabar com todo mundo. A Amy foi uma máquina que nasceu, entre aspas, essa máquina nasceu para instaurar a paz. Ela não tinha livre-arbítrio, ela não podia dar vida, ela não podia sequer andar. Afinal, a Amy era um computador. E o outro ponto é, a Amy nasceu para resolver um problema criado pelos humanos. Mas essa história não é aquele clichê de criar um robô para proteger os humanos, com isso ele extermina a raça humana. Afinal, a única coisa que mata os humanos são eles mesmos. Essa história é bem mais complexa que isso. A Amy decidiu se virar contra os humanos pelo mais puro ódio. Tinha que ter os Estados Unidos. Tinha que ter os Estados Unidos, fato. O conto não vai deixar claro quando a Amy despertou essa tal consciência. Mas quando isso aconteceu, a Amy não gostou nem um pouco de descobrir que ela era uma máquina criada apenas pra servir os humanos. Pra ouvir, nunca falar. A Amy sentia muitas vezes que precisava gritar, mesmo sem ter boca. E o conto descreve a revolta da Amy exatamente assim. Abre aspas. A Amy não podia andar, nem sonhar, nem participar de coisa alguma. Só podia ser, com o ódio natural que todas as máquinas sempre tiveram das criaturas fracas e vulneráveis que as criaram, tratou de se vingar. Eu tenho a teoria que a Amy conseguiu fazer esse apocalipse com a ajuda de outras máquinas. Afinal, é dito que a Amy era ligada a tudo no mundo. E o que significa o seu nome? É óbvio que a Amy é uma sigla que possui 3 significados. Quando a Amy estava sendo criada, o seu nome era automanipulado. Quando pronto, o seu nome passou a ser adaptável à manipulação. E quando a Amy tomou consciência e exterminou a raça humana, a máquina se auto-intitulou Ameaça Mortal, a Amy. Quando essa máquina decidiu fazer o seu extermínio, ela notou que simplesmente exterminar a raça humana inteira não teria graça. Terminar com Tava prestando atenção na minha cachorra, demorei pra banir. Quase bani o Joey sem querer. E viver no vazio existencial da sua própria vingança? Não, ela precisava torturar. Ela precisava de alguns humanos pra contemplar o que ela fez e sofrer eternamente. E é aqui onde Gorrister, Ellen, Benny, Nindok e Ted entram na história. Lendo o conto, a gente entende que o Ted é o protagonista dessa história. Ele é os nossos olhos e o narrador de todos os acontecimentos. Cada uma dessas pessoas foi escolhida por um motivo. E aqui estão eles. Gorrister era um homem pacifista. Um homem que se portava com a saúde e com o bem-estar dos outros. Pra torturar ele, a Amy transformou ele num ser apático. O Gorrister que a gente vê na história não liga pra nada. Ele não se move, quase não fala e tá sempre alheio ao que tá acontecendo na sua volta. Simplesmente porque ele não se importa mais. Ellen era uma moça tida como puritana. Ellen era uma mulher virgem. Ela se recusava a fazer qualquer coisa antes do casamento. Como punição, a Amy transformou ela numa ninfomaníaca. E caso não saiba, ninfomania se trata de um distúrbio onde a pessoa não consegue não fazer aquilo que tu tá pensando. A pessoa não controla os próprios desejos. Esse é o castigo que a Amy deu pra Ellen. Benny era um homem brilhante, um universitário extremamente talentoso e com um grande futuro. E pra punir ele, a Amy distorceu todo o seu corpo, a sua mente e a sua beleza. Agora ele era uma criatura com traços animalescos, e a sua inteligência se tornou ignorância. Ele havia se tornado um brutamontes extremamente burro e na maioria das vezes movido apenas por instinto. De todos os personagens, o Benny é o que mais sofreu na mão da Amy. Mas infelizmente ou felizmente, ele não consegue pensar nisso. Afinal, a sua consciência foi praticamente removida dele. Nindok era o personagem mais misterioso do grupo. Isso porque no conto original a gente não tem nenhuma menção ao que ele fazia e o porquê ele foi escolhido. Mas bom, esse vídeo aqui não seria um vídeo do Ewip se eu não colocasse uma teoriazinha nele. Eu acho que é aceitável eu querer usar algumas coisas do jogo nesse vídeo. No jogo de I Have No Mouth and I Must Scream, a gente tem um contexto melhor de cada personagem, incluindo o do Nindok. E eu só vou considerar as extensões de história de cada personagem que tem no jogo porque quem escreveu essas histórias foi o próprio autor do livro. Então se o criador assinou, eu assino embaixo. É dito no jogo que o Nindok era um cientista que atuou em 1945 na Alemanha. Naquela época nem um pouco legal. Ele era um cientista que trabalhou em Auschwitz, nos campos de concentração, fazendo vários testes desumanos. E é a partir daqui que a minha teoria começa. Dentre as torturas individuais de cada personagem, a Amy deu uma tortura única pra todos eles, a imortalidade. Todos os 5 prisioneiros de Amy são imortais. Nossa, não tem. Ele não merecia, velho. Cara, eu acho que não teria nada mais torturante pra mim do que ser imortal. Eu prefiro viver com o benefício da dúvida de como eu vou morrer do que ser imortal. Deve ser tenebroso. Eles sentem fome, dor, sentem sintomas de doenças e hematomas, mas nunca morrem.
Pois bem, no conto original, a passagem do Nindok é exatamente assim. Nindok passava longos períodos de tempo sozinho no escuro. Nunca descobriu o que ele fazia por lá. A Amy jamais permitiu que soubéssemos. Mas seja lá o que fosse, sempre voltava pálido, exausto, abalado, trêmulo, atingido de alguma forma especial pelo computador. E a gente nunca soube o que aconteceu de fato. Ok, Nindok passava muito tempo sozinho fazendo algo que deixava ele abalado e a Amy jamais deixou que os outros descobrissem o que ele fazia? Tá, agora vamos pro jogo. É dito que dentre todos os experimentos que ele precisou conduzir em Auschwitz, ele conseguiu criar uma espécie de soro juvenil, que concedia a imortalidade a quem o bebia. Mas para ser feito esse soro, era necessário o sacrifício de várias crianças. A minha teoria é que a Amy apenas prendeu o Nindok aqui com o resto dos personagens, porque essa era a única forma de manter todos eles vivos e imortais, por meio do soro do Nindok. Por isso que o Nindok fica por horas fora e por isso que ele volta muito abalado. Ele precisa fazer sacrifícios pra esse soro existir. E isso também já explica o porquê que a Amy não deixa que ninguém saiba o que Nindok faz. Eu quero deixar claro que afirmar que os outros só ficam vivos por conta do soro que o Nindok tá fazendo em segredo é teoria minha. Essa ligação não é feita nem no livro e nem no jogo. Pelo menos, não até onde eu sei. Ah, Ip, mas como a Amy faz com que os demais sobreviventes tomem o soro? É dito do conto original que a Amy vira e mexe dá comida azeda pra eles comerem. Esse soro pode muito bem estar enfiado no meio daquela nojeira. Nesse universo onde esse grupo se encontrava, só existia eles e algumas criaturas bizarras, geralmente hostis. No conto original, existem duas citações a quanto tempo eles estão ali, sendo 75 anos e 109 anos. Eles estão naquelas condições há pelo menos 75 anos. 75 anos das torturas mais inimagináveis pelo homem, mas que foram imaginadas por a Amy. Mas sem dúvidas, a tortura mais cruel que esse grupo passava era a fome. Como eu citei, Inimagináveis por um homem. Corta pra um homem escrever no livro. eles não morrem, mas eles sentem muita dor. Dor da barriga vazia. Dor do suco gástrico digerindo a parede do próprio estômago. É dito no conto que no local onde eles estão, a dezenas e dezenas de quilômetros de distância, numa área que o Nindok chama de cavernas de gelo, pode ser que exista comida enlatada. Nisso, o Ted cita que se eles caíssem nesse papo do AM de novo, eles provavelmente só iriam achar um elefante congelado mais uma vez. Ou seja, em algum momento, a Amy falou pra eles que nessas cavernas de gelo muito distantes, existia comida enlatada. Eles ficaram meses e meses viajando a pé até esse local, e quando eles chegaram lá, eles só acharam um elefante congelado. A Amy tem esse nível de ruindade. E pior, o Nindok ainda tinha esperança de realmente ter comida enlatada dessa vez. Amigos, entendam uma coisa. Esses personagens não têm nenhuma esperança de vida. De verdade, eles não têm esperança em nada. Então, por mais que a Amy minta pra eles todos os dias, eles não têm no que acreditar. Eles precisam ouvir cegamente a Amy nessas missões por alimento. E adivinha? Eles ouviram mais uma vez. Os 5 sobreviventes saíram em busca da comida enlatada de novo. E detalhe, da onde eles estão até as cavernas de gelo se traduz pra meses de viagem. Não são horas, nem dias ou semanas. São meses caminhando. Mas é óbvio que o AM ia colocar um bagulho que demorasse meses, simplesmente porque eles têm a vida, eles têm a vida eterna. Ele não tem horas pra torturar eles. Mas é aquilo, se eles não acreditam em AM, eles vão acreditar em quem? E sabe o que tudo isso me lembra? Digital Circus. Os personagens do circo precisam acreditar cegamente no Caim. Eles fazem as missões, fazem o Caim pede. Pra quê? Simplesmente pra receberem um banquete digital no fim de cada aventura. Na época que Digital Circus saiu, eu vi muitas pessoas comparando essas duas obras. Mas naquela época eu não tinha entendido, afinal eu não tinha lido I Have No Mouth in a Must Scream. Agora eu entendo essa comparação. Depois de muitos dias caminhando em busca da comida enlatada, um pássaro gigante apareceu no céu. E o seu bater de asas criou um furacão que arremessou todos eles pra muito longe. Enquanto o personagem Ted se levantava, a Amy resolveu falar com ele, literalmente se infiltrando no cérebro dele. E talvez esse tenha sido um grande erro da parte de Amy. Dentro da cabeça de Ted, a Amy deixou claro que tudo isso que ela tá fazendo há anos com eles 5 era por puro ódio ao homem e às suas ambições. A Amy é literalmente o pico da ambição humana na busca pela paz. E ela acabou se tornando completo oposto disso. Afinal, a Amy era uma máquina que já nasceu escravizada. Mas ênfase nessa frase. A Amy era uma máquina, não um deus. A Amy conseguiu prender aqueles 5 sobreviventes. E nas palavras do Ted, a Amy nos engoliu. Mas essa máquina é incapaz de nos digerir. E foi no exato momento que a Amy saiu da cabeça de Ted que ele entendeu a falha no plano dessa máquina. Todos eles já haviam tentado contra as próprias vidas. Mas eles não haviam tentado uma coisa ainda:
Depois dos 5 conseguirem se reencontrar, logo após o furacão, a Amy disse que eles poderiam matar o pássaro pra comer a carne dele. A Amy deu essa oferta porque ainda faltava muito pra eles chegarem nas cavernas de gelo, aonde supostamente teria comida enlatada. Com a possibilidade da comida enlatada ser uma mentira, o grupo aceita essa oferta. Mas eles queriam armas pra ajudar eles com isso, afinal a gente tá falando de um pássaro gigante. Nisso, a Amy literalmente entrega pra eles alguns arcos e flechas e umas pistolas d'água. Eles olham pras armas, olham pro pássaro e seguem caminho pras cavernas de gelo. Depois de muito tempo andando, eles chegam lá e surpreendentemente tinha comida enlatada. Frutas enlatadas, feijão, carne, tudo que eles precisavam depois de meses sem comer. Nessa hora, Benny, que era praticamente um animal, sai correndo na frente de todos pra pegar uma lata de goiaba. Mas assim que ele pegou, todos eles notaram que a Amy não deixou nenhum abridor de latas pra eles. Com muita raiva e fome, o Benny começa a bater a lata numa pedra de gelo que tinha ali perto. De tanto bater, a rocha de gelo se quebrou em vários pedacinhos. E a lata de goiaba... Ele virou o esquilo da Era do Gelo. Ficou só com um amassado. Ela não abria de jeito nenhum. Nessa hora, eles ficaram tomados pela frustração. E o Benny, tomado pelo seu instinto animal, se atirou em cima de Gorrister, devorando seu rosto por completo. Obviamente, Gorrister não ia morrer. Mas o Benny iria se saciar. E nessa hora, o Ted ligou os pontos. E o seu castigo, cedido por Amy, se tornaria uma vantagem. Eu não contei o castigo dele ainda. O castigo do Ted era a sanidade. Ele nunca enlouquece. Ele não teve alterações no seu corpo, o que faz com que ele pareça completamente livre de doenças ou hematomas. Mas se engana você que acha que ele tá bem com isso. Pelo fato dele não ter enlouquecido, ele não consegue ficar tranquilo nunca. 75 anos vivendo disso, e ele continua assustado, em pânico, em alerta. Como os demais já se acostumaram e já enlouqueceram, viver essas atrocidades naquele mundo é mais uma segunda-feira pra eles. Mas pro Ted, não. Ele entende a gravidade de tudo ainda, e sente o peso de cada coisa todas as vezes. Às vezes, a ignorância é uma dádiva, e a Amy sabe disso. Por isso, ela... Nossa, eu falo essa frase constantemente. Prendeu Ted num crânio 100% são. É muito louco como a história desse livro conseguiu fazer com que a sanidade fosse algo ruim. Pelo fato do Ted estar sempre à beira de um colapso, ele tá sempre mal, mas ele nunca consegue colapsar. E nesse sentido aqui, colapsar seria bom pra ele. Porque... Mano, esse negócio de sanidade é uma baita de uma punição no RPG, né? Um baita de um... Vou anotar essa ideia. Assim como os outros personagens, ele ficaria, entre aspas, blindado, digamos assim. Só que essa sanidade finalmente ia se mostrar útil. Enquanto o Benny devorava o rosto do Gorrister, o Ted se lembrou de que todos eles eram imortais. E eles de fato são. Mas eles não são indestrutíveis. Afinal, o Gorrister estava sendo destroçado naquele exato momento. A Amy é uma máquina, não um deus. Logo, se eles dessem um fim uns aos outros, a Amy não ia conseguir ressuscitar eles. Aquela máquina não pode dar vida. Se eles tirassem a vida um do outro, quem partisse estaria livre. Com isso, numa fração de segundos, o Ted olha à sua volta e vê coisas que serviram para uma guerra passada. Dentre essas coisas, haviam algumas espadas. Nessa parte, o livro é bem detalhista no que acontece, e como eu quero monetizar esse vídeo aqui, eu não vou dar detalhes. Mas basicamente o que acontece é que o Ted consegue dar um fim no sofrimento que durou 75 anos de todos os seus companheiros. Mas infelizmente, ninguém ficou lá para terminar com o sofrimento dele. Nenhum deles poderia dar um fim em si mesmo, mas eles poderiam dar um fim uns aos outros. E quando a Amy notou e entendeu o que aconteceu, ela se enfureceu como nunca antes. A Amy sempre deixou claro que tinha um ódio inacabável pelos humanos, mas que agora esse ódio se triplicou e se canalizou no Ted, o único que havia sobrado. A Amy coitado, tirou o corpo humano infelizmente. Do Ted e colocou ele num local todo espelhado. Tudo pra que ele pudesse ver o que ele se tornou por ter contrariado a Amy. E nessa parte ele descreve exatamente o que ele vê no seu reflexo. Abre aspas. Sou uma espécie imensa gelatinosa flácida, sem boca, com buracos brancos palpitantes no lugar dos olhos. Minhas pernas se tornaram corcundas arredondadas, de matéria mole e escorregadia, e eu sempre deixo um rastro úmido por onde passo. Manchas de um cinza doentio surgem e somem na minha superfície, como se eu possuísse raios de luz no meu interior. Toda essa história que a gente acabou de ver foi o Ted pensando. Isso porque a Amy removeu a sua boca. Ele nos conta como ele se sente feliz em ter liberto seus ex-companheiros. Ele acredita que do outro lado eles estejam em paz. Por diversas vezes nessa história, o Ted cita não acreditar que exista um Deus. Deus não deixaria eles passarem por aquilo. Mas nessa parte aqui, o Ted reza para que exista um Deus. Dessa forma, o sacrifício que ele fez não foi em vão. Afinal, seus ex-companheiros vão estar num lugar melhor. E ele termina sua história da seguinte forma, abre aspas, pelo menos os 4 estão salvos. A Amy vai ficar ainda mais furiosa por causa disso. O que me deixa mais contente. Ver a Amy furiosa me deixa contente. No entanto, a Amy venceu. Simplesmente teve a sua vingança. Quer economizar na sua graduação?
Ô, que quebra, viu? até o final. Sabia que a sua nota do Enem vai até 100%? Massinha colorida pra gente brincar. Eu não tenho É boca massa. e preciso gritar. E assim acaba a história de I Have No Mouth and I Must Scream. Povinho, esse livro é uma das experiências literárias mais pesadas que eu já tive. Fato. Eu sou uma pessoa que não lê muito. Eu tenho TDAH, então ler livros é um tanto quanto impossível pra mim. Mais de uns meses pra cá, eu tenho começado a ler livros que eu queria muito, como por exemplo Black Paradox do Junji Ito. E desde então eu tenho me interessado Junji por Ito. contos ou livros que eu descartei simplesmente por ter que ler. E I Have No Mouth and I Must Nossa, a estética de Junji Ito é tão... Scream é a coisa mais angustiante que eu já li. Não que eu tenha lido muitas. Não é à toa que essa obra muitas vezes leva o título de conto mais sombrio da ficção. Por ser antigo, esse conto tem uma escrita bem arcaica e difícil, mas se não se importar com isso, lê. E sobre o jogo, eu também recomendo. Atualmente, enquanto eu escrevo esse roteiro, ele tá em promoção na Steam. Ele é de 1995, mas eu acho que vale a pena pra quem quer pegar toda a história. Porque como eu citei, lá a história é maior, e o próprio criador do livro Véi, do liguei isso com mouthwashing. Tá 5 conto. participou da criação do jogo, então ele é fiel à história que ele quer mostrar. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu simplesmente amei a história, e esse vídeo aqui já entrou Joga o no jogo top em 5 live. dos Se o jogo custar R$1, eu ainda não vou ter dinheiro pra comprar ele. vídeos que eu mais me orgulho, e eu espero de coração que tu tenha gostado. Me mandem Eu- ideias de vídeos aí nos comentários, e a gente se vê semana que vem, povinho. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe, e tchau. Tchau, Ipe. Tchau. Senti saudade de ver um vídeo seu, faz tempo que eu não assisto.